Que frio, pessoal! Boa noite! Tá muito frio hoje, né? Nossa, muito frio. Aqui onde eu estou, no Canadá, tá muito gelado, muito gelado. Vocês não imaginam como está gelado neste lugar aqui. Mas tudo bem, eu vou fazer a live daqui mesmo. Live a gente pode fazer de qualquer lugar, não é verdade? Agora eu tô bem longe, bem longe. Brincadeirinha, pessoal! Tô no Peri. Não saí do Peri. E eu estou morrendo de calor com essa roupa aqui. Brincadeirinha. Por que eu fiz essa brincadeirinha hoje? Porque eu quero falar sobre uma coisa que acontece muito. O como facilmente, agora eu fiquei descabelada, hein? O como facilmente nós somos enganados. Facilmente. Eu sei que vocês sabem que eu não estava no Canadá, mas vai que eu tivesse no Canadá, não é verdade? Mas hoje a gente vive um tempo que tantas coisas podem nos enganar, tantas coisas, e a internet facilita isso. Ela faz com que você não veja, você vê alguém de longe, você não imagina como é que ele tá, ele pode dizer o que ele quiser e você vai acabar acreditando nisso, não é? Como nós estamos lendo o livro de Provérbios, ele fala de sabedoria e fala muito sobre esse tempo, eu queria ler com você algumas passagens sobre o livro de Provérbios. Nós estamos aqui nesse tempo de semana do jejum, buscando sabedoria para frutificar. Mas a nossa sabedoria não tem que ser só para frutificar. Esse é o tema que estamos dessa semana, porque é o tema da nossa igreja, frutificação. Mas a sabedoria tem que fazer parte da nossa vida. E o livro de Provérbios fala muito sobre isso. E eu queria aqui ler alguns versículos com vocês. Provérbios 31:30, por exemplo, fala assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Olha aí, solteiros, cuidado com a sua escolha, porque se só for no rostinho lindinho, você está enrolado. Você rapaz e você moça. Devemos que estar preocupados com muito mais do que isso. Mas Provérbios fala assim, presta atenção, cuidado com a aparência exterior. Cuidado com aquilo que só você pode olhar com seus olhos. Devemos olhar e conhecer as pessoas e se preocupar com o que elas acreditam. Quando ele fala assim, enganosa é a beleza e vã a formosura, porque a beleza vai embora. Uma hora a gente envelhece, aí tem que ficar pondo pastinhas no rosto para ficar melhor. Mas aquilo que você é em Deus, aquilo que você sabe que é como filho, é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Procure alguém que teme ao Senhor, esteja preparado nessa busca. Não se deixe levar apenas pelas aparências. E isso em todos os aspectos, tá bom? Nós estamos falando aqui de jovens solteiros, que ainda não se casaram, como é importante olhar a essência das pessoas e principalmente se elas são homens e mulheres de Deus. Isso é o que é o principal. Eu sempre falo assim, defeitos a gente tem, todo mundo tem todos os defeitos, mas o homem e a mulher que tem o Espírito Santo de Deus tem grandes possibilidades de mudança, porque o Espírito Santo de Deus vai interferir, vai transformar a vida dele. Então, por isso, entenda isso, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não se deixe levar apenas pelas aparências. Mas vamos continuar. Provérbios fala também que a gente tem que procurar as pessoas certas para conselho. Provérbios 12:5 fala assim, os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios, engano. Aquele seu amigo, aquela sua amiga que não conhece Deus, pode sim te dar alguns bons conselhos, mas presta atenção, eles estão baseados em outras coisas, não na palavra de Deus. Então o conselho dele pode ser muito diferente do que aquilo que Deus gostaria que você estivesse vivendo. Não faça isso. Nós somos uma igreja em célula, nós temos um trabalho grande de cuidado das pessoas, Deus tem nos abençoado dessa maneira. Temos crescido dessa maneira e temos aprendido assim. Aprendemos com a nossa cobertura, o apóstolo Tomás, a apóstola Lúcia, que são cobertos pelo pastor César, pastora Cláudia. Aprendemos com eles
essa necessidade de cuidar de quem procurar. Procuramos os nossos discipuladores, procuramos os homens de Deus que cuidam de nós. O mundo está cheio de expert em muitas coisas. E se você procurar no Google, eu me divirto com o Google. Eu pergunto coisas malucas pro Google e ele sempre tem uma resposta para mim. É verdadeira? Não, tá cheio de fake news, tá cheio de mentira, tá cheio de engano. Então, cuidado onde você está procurando as respostas para a sua vida. Procure os homens e as mulheres de Deus que já têm te ajudado, que já têm caminhado com você. Eles sempre vão te dar uma palavra de direcionamento. E outra coisa, não fuja do direcionamento. Não escute por esse ouvido e faça sair pelo outro. Não, fique firme naquilo que a palavra de Deus diz para você. E o profeta, o homem e a mulher de Deus que está sobre você, que a sua cobertura é a palavra de Deus na sua vida. Confie nisso. Olha, a Bíblia também fala sobre a gente se preocupar com as palavras persuasivas, porque as palavras persuasivas foi a maior arma de Satanás. Foi assim que ele levou Eva. Provérbios, agora não é Provérbios, Colossenses 2:4 fala assim: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Por que tem isso na Bíblia? Porque eu e você precisamos entender as pessoas. E olha só, é uma arma do diabo. Podem ter palavras que te levem ao engano. Nós vivemos um tempo hoje em que as pessoas estão mudando aquilo que elas acreditavam antigamente e estão tentando colocar na nossa mente que todas essas mudanças são ótimas. Nós somos um povo moderno, estamos no século 21, vamos parar com essa babaquice do passado, vamos à frente. E estão nessa palavra persuasiva enganando a muitos, levando, como diria os mais antigos, não eu, tá bom? Levando no bico, mais ou menos isso. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você procura. Cuidado com quem você fala e as conselhos. Já falei dos conselhos, mas o que você tem ouvido? Nem toda notícia é verdadeira. E nem todo mundo que está aí na internet bombando com milhões de seguidores fala a verdade de Deus ou fala alguma coisa que vai acrescentar na sua vida. Eles têm muitas palavras e quase convencem todo mundo. Convencem milhões. Mas você deve estar firmado na palavra de Deus. Não nessas conversas. Provérbios fala muito do nosso coração, porque essas palavras, esse tipo de convencimento vai atacar justamente quem? O nosso coração. Aí você fala assim: meu coração é ótimo, eu sou uma pessoa boa, com certeza vou seguir o meu coração. Seguindo o meu coração vai dar tudo certo. Não é assim que funciona não. Provérbios 4:23 fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então o provérbio já fala assim: cuidado, guarda o seu coração. E por que ele fala para mim guardar o coração? Porque lá em Jeremias 17 fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, nossa, perverso. Quem o conhecerá? Aí ele fala: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, por que Provérbios, o livro de Provérbios, fala pra gente guardar o coração? Porque o coração é desse jeito, enganoso e pior, perverso. Como assim? Eu tenho um coração perverso? O nosso coração pode enganar, engana até a gente mesmo. Mas Deus conhece, esquadrinha e conhece cada pedacinho do nosso coração. Sabe aquela intenção que nem você conhece, que você pensa: não, eu não sou essa pessoa, nunca vou pensar assim. Aí um dia vem uma situação, você se vê fazendo aquilo que você achou que nunca faria. Sabe o que foi isso? Foi o seu coração que te enganou. Que terrível! Mas que bom que o Senhor já nos fala: guarda o teu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, devemos entender isso.
E o nosso coração tem que estar íntegro perante o Senhor. Um coração que se arrepende, que reconhece as suas falhas, reconhece os seus erros, se arrepende e pede misericórdia ao Espírito Santo para que ele possa ajudar e transformar-nos. Eu e você devemos buscar ser a imagem e semelhança de Cristo. O que Cristo pensava e como ele agia deve ser aquilo que nós vamos fazer. Então, cuidado, guarde o teu coração de sentimentos errados, de pensamentos confusos. Então, cuidado com o que você escuta, que você vê. Tudo isso vai influenciar o seu coração. E não se deixe levar pelo coração. Siga a palavra de Deus e o que o Espírito Santo te guiar a fazer. Porque se você se deixar levar pelo coração, certo que você será enganado. Porque é assim que o nosso coração faz. Então, dessa maneira, a gente deve fazer o quê? Buscar a sabedoria que vem de Deus. Para que a nossa caminhada seja correta, para que a gente faça as escolhas certas, devemos buscar a sabedoria em Deus. Provérbios 24:3 fala assim: com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. E que sabedoria é essa? A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que eu e você estamos essa semana buscando. Eu preciso de sabedoria para tudo na minha vida. Eu preciso ter sabedoria para ter uma casa abençoada, organizada, como esposa, como mãe, como mulher. Eu preciso ter sabedoria. Porque de vez em quando parece que tudo vai cair. Parece que tudo vai ficar na bagunça, não é verdade? Aí a gente precisa com sabedoria criar um ambiente de paz na nossa casa. É fácil? Não. De vez em quando a gente erra? Sim. De vez em quando a gente mete os pés pelas mãos. Mas que eu e você possamos ser essas mulheres sábias que se arrependem e pedem ajuda do Espírito Santo. O homem na casa precisa ter sabedoria. Como sacerdote, ele precisa guiar a sua casa, levar a sua casa à presença de Deus. E a gente vive hoje um tempo de filhos tão rebeldes, né? Filhos que querem tomar as suas decisões, filhos que querem fazer as coisas do jeito que eles querem. Quanta sabedoria, pai e mãe, você precisa ter para conseguir conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Mas eu quero dizer para você, não desista. Eles são a herança de Deus para nós. Eles são o maior presente de Deus nessa terra. Eu e você precisamos entender isso. Então, abraçar, amar, cuidar e não deixar que o diabo leve-os, arraste-os e arranque-os da presença de Deus. Haja com sabedoria dentro da sua casa para criar esse ambiente. Filhos, a gente conhece que, como diz o pessoal, sempre brinca, né? Eu não escolhi nascer nessa família, né? Talvez você não tenha nascido numa família, vamos dizer assim, equilibrada. Talvez você tenha tido muitos problemas na sua família. Mas peça a sabedoria de Deus para que você seja essa pessoa que vai conduzir a sua casa, seus pais mesmo, seus pais também, à presença do Senhor e criar um lar que sirva a Deus, um lar sacerdotal. Para isso nós precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria para o nosso trabalho, entendimento. Hoje eu ouvi uma coisa muito engraçada da minha neta, queria morder ela. Ela tem medo de crescer. E a gente, por que você tem medo de crescer? Eu tenho medo, eu não sei o que eu vou escolher, o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou trabalhar. Ela só tem 6 anos. Eu não sei como vai ser com os meus filhos. E começou a falar uma lista de coisas. E a gente começou a rir. Filha, você não precisa se preocupar com isso ainda. Mas que bom que ela já pensa na vida adulta e que vai ter que fazer escolhas. Aí a gente falava com ela como era importante essas escolhas serem direcionadas por Deus. Mas olha só, é difícil mesmo, tantas coisas, trabalho, faculdade, sonhos, projetos, mas quando a gente se lembra que lá no Salmo 139, Deus fala que nos conhece desde antes que fôssemos gerados. Lá na barriga da nossa mãe, quando o espermatozoide encontrou o óvulo, Deus escreveu um lindo plano,
uma história maravilhosa para mim e para você. Quando a gente se lembra disso, a gente não se deixa enganar por nada. A gente faz o quê? Dobra nosso joelho, ora e fala: Deus, o Senhor já escreveu minha história. Com certeza o Senhor sabe os caminhos que eu devo percorrer. E aí a gente pede ao Espírito Santo essa ajuda, o nosso amigo Espírito Santo. A gente pede a ele essa ajuda. Então, sabedoria para não decidir sozinho. Eu sei que a gente sempre quer decidir tudo sozinho. É a nossa natureza essa. Desde pequeno a gente tem esse desejo de decidir sozinho. Ai, quer dizer que eu sempre vou estar esperando pelos outros? Não. Eu quero dizer que você deve consultar, falar com o amigo Espírito Santo. Por que eu vou dar cabeçada? Se Deus já escreveu a minha história e já disse quem eu serei, o que eu tenho que fazer, as habilidades que Ele colocou em mim, é lógico que Ele vai me deixar escolher, mas Ele já escreveu uma história perfeita. Por que eu não vou colocar meu coração nessa história perfeita? Não precisa bater cabeça. Jovem, não bata a cabeça. Confie em Deus, tenha sabedoria. O homem sábio não comete os erros, ele aprende com os erros da outra pessoa. A gente aprende com os nossos erros, pelo menos deveríamos sempre aprender com os nossos erros, para não ficar repetindo a mesma lição. Mas tem coisa que eu não preciso fazer. Tem coisa que eu não fiz na minha adolescência, na minha juventude, e eu não preciso fazer. Por quê? Porque alguém já fez. Bateu cabeça e eu vou agir como uma pessoa tola? Não, você é sábia. Esse caminho me leva à escuridão, à perversidade, à ignorância. Não, esse caminho eu não vou seguir. Eu tenho outro caminho para percorrer. Então, jovem, seja sábio. Decida pela palavra de Deus, por aquilo que o Espírito Santo tem te conduzido. E não pelo que os outros falam. Como os jovens são levados pelo que os outros falam, pelo que a sociedade fala e pelo que os outros pensam, decida ser um homem e uma mulher de Deus que caminha na presença do Senhor com sabedoria. Precisamos de sabedoria para tudo. Por isso estamos nessa busca de sabedoria. Para que a nossa vida nesse ano de 2021, que aparenta ser tão difícil, seja menos difícil, agindo com sabedoria. E a gente tem que entender que essa sabedoria a gente busca em Deus. Em Provérbios 1:23 fala assim: atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Presta atenção nessa palavra. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Olha como Deus é Deus maravilhoso. Olha, você está no caminho errado. Você prestou atenção? Atenta para essa repreensão. Você está nesse caminho errado. Mas olha só, eu não vou deixar você sozinho. Eu vou derramar do meu espírito sobre você. Vou derramar do meu espírito e vou fazer você entender as minhas palavras. A Bíblia é repleta de exemplos de quando Deus ensinou os homens os seus próprios ofícios, porque Ele precisava daquilo e eles não sabiam. Temos o Deus Criador de todas as coisas, dono do céu, Rei da terra. Vamos aprender com Ele. Devemos atentar para aquilo que o Senhor nos repreende e entender. Ele vai derramar do seu espírito para que a gente possa compreender e nos guiar no caminho que nós devemos seguir. Por que procurar outras fontes? Se o próprio Deus quer nos ensinar. Ai, o Google, ai, a internet, quanta coisa tem, e no YouTube, e todos esses lugares, quanta coisa, quanta informação, quanto conhecimento, tudo disponível pra gente. Não é da minha época, mas a gente tinha livros em casa, coleções inteiras. Talvez você tenha tido a coleção da Barça na sua casa, coisa bem velha. Sabe por quê? Porque a gente não tinha internet, não tinha biblioteca. O conhecimento que a gente tinha era aquele que estava nos livros.
Vou contar pra vocês, as pessoas vendiam livro nas portas. Ai, declarei que sou velha, né? Mas é mais ou menos isso, vendia livro na porta. Porque era o que tinha. E eu lembro que em minha casa a gente não tinha Barça, mas a gente tinha um outro livro parecido com esse. E a gente adorava ler aquilo que era a única coisa que a gente tinha de conhecimento. Hoje tem tanta coisa, tanta informação, e aí a gente se perde nas informações que tem. Não vê as fontes, procura as coisas erradas e acaba sendo enganado por elas mesmas. Então, para as decisões importantes da sua vida, para as decisões importantes da sua caminhada, procure o autor da vida, procure o Criador, procure o seu amigo Espírito Santo. Aceite as suas palavras, porque a palavra que o Senhor nos deu hoje é que Ele vai derramar sobre nós o seu Espírito e então nos fará saber as suas palavras. Ou seja, todo entendimento vem do Espírito Santo. Eu quero desafiar você nessa semana que nós estamos de jejum em busca da sabedoria, desafiar você a buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Se dedicar em oração e buscá-lo, para que Ele possa declarar da parte de Deus as palavras, aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa saber, onde você precisa chegar. Não dá para duvidar do Deus que criou todas as coisas. Não dá para duvidar do Deus que já escreveu um livro sobre nós. Acredite nisso, confie nele. Principalmente nesses últimos dias. Que lá em Mateus fala que esses dias são maus. Estamos vivendo, falamos sobre isso domingo. Estamos vivendo os últimos dias. Os sinais estão nos levando a entender essa parte da Bíblia, a entender que estamos chegando nesse período. Não dá para voltar atrás, é onde chegaremos, onde a nossa geração, a geração dos nossos filhos chegará. E a Bíblia diz, Mateus 24:10, olha só que coisa preocupante que fala. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Parece que a gente vê isso todo dia, não é? E surgirão muitos falsos profetas. E esses falsos profetas enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Que situação! Escândalos, e com certeza esses escândalos que a Bíblia fala não são da vida dos ímpios, são escândalos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E trair-se-ão uns aos outros, e aí dentro do corpo de Cristo, eles se odiarão. Você consegue entender, imaginar isso? Nós, o corpo, a mão odiando a outra mão, a mão odiando o pé, um corpo se odiando. É isso que está falando essa passagem. E depois disso, durante esse tempo, surgirão falsos profetas, muitos. E, infelizmente, com as suas palavras persuasivas, eles vão enganar a muitos. E por causa dessa confusão, desse ódio, dessa falta de amor, dessa confusão de direcionamento, o amor de muitos esfriará. Que palavra dura, que tempo difícil. Mas vamos ter medo? Não. Vamos com sabedoria entender o que o Espírito Santo quer nos dizer. Cuidado. Cuidado com aquele que se diz seu amigo, cuidado com aquele que se diz seu próximo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Cuidado com aquele que está na internet pregando um monte de coisa boa que parece que te deixa mais feliz e mais... ele fala comigo e parece que eu estou sempre melhor quando ele fala comigo. Cuidado com aquilo que é falado. Procure a palavra de Deus e o conforto do Espírito Santo. Este sim vai te conduzir em verdade. Porque por causa da confusão, as muitas mudanças que a igreja vai viver, as leis que vão obrigar a igreja a fazer coisas que não deveria fazer, vamos começar a ser perseguidos por isso, e tudo isso vai fazer com que o amor de muitos esfrie. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu quero que no seu coração você receba essa palavra. Parece
difícil. Parece um plano mais difícil do que a gente possa aguentar. Mas não, a Bíblia é clara. Quem perseverar, ou seja, os perseverantes estão aqui. Eu quero fazer parte desse grupo que persevera e quero que você também seja estimulado a fazer parte desse grupo que persevera. Persevera na palavra de Deus, naquilo que é a palavra, a essência da palavra de Deus. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, o Deus que liberta, que nos redime do pecado. Nós acreditamos nos 7 derramamentos de Jesus na cruz, que trazem para nós benefícios de salvação, de cura. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos num Deus poderoso que fez homem e mulher para frutificar e multiplicar. Acreditamos na família sacerdotal, ou seja, pare com essa conversa, meu marido vai, meu filho não vai, não, é só eu que sou e tudo bem que eu fico, não, sua família deve servir ao Senhor. Nesse ano da frutificação, famílias inteiras, eu profetizo e eu creio, famílias inteiras subirão ao altar, elas todos juntos, pai, mãe e filhos, e servirão juntos ao Senhor, nesse ano da frutificação. Palavra profética para você que talvez esteja desistindo da sua família, não desista. Este é o ano da frutificação e a multiplicação. Isso inclui a sua casa, inclui a sua família, inclui as pessoas que você ama. Não desista. Nós acreditamos na família sacerdotal, nós acreditamos no casamento até que a morte os separe. Nós acreditamos num Deus galardoador, acreditamos num Senhor que nos ensina a ser servos e amar uns aos outros e não odiar. Esta é a verdade da palavra de Deus em que eu e você devemos estar firmados. Como diria quem conhece essas coisas um pouquinho mais antigas, eu só aprendi com ela, tá bom? Não conheço. O resto é lorota, é conversa fiada. Esta é a palavra, a verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não se deixe enganar. Existem muitas pessoas sendo enganadas com palavras, com coisas que eles estão vendo. Não se deixe enganar. O nosso Deus continua sendo o mesmo. 2020 o mundo mudou. O mundo parou e está sendo reconstruído agora. Deus nos parou porque a gente estava correndo demais. A gente estava deixando de ver família, a gente estava deixando de viver uma vida feliz, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de tantas coisas. Deus parou. Opa! Deixa eu parar esse povo, que daqui a pouco eles estão se matando. E agora estamos reaprendendo com o nosso Deus aquilo que devemos fazer. Mas o Deus do impossível não mudou. Ele continua o mesmo. 2020 não fez diferença para o Deus do impossível. Ele continua o mesmo. Deus de provisão, Deus de cura, Deus de salvação. Então não se deixe enganar quando as pessoas falam: Deus não viu, Deus continua sendo Deus. E Ele é bom e misericordioso. A sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Se Ele não tivesse misericórdia, eu e você nem estaríamos aqui. Mas Ele tem nos amado muito mais do que nós merecemos. Por isso entregou seu Filho Jesus por nós. Eu queria orar com você. Essa semana, esteja atento para não ser enganado por Satanás, enganado pelas pessoas que querem roubar você da presença de Deus. Se derrame na presença de Deus, busque o Espírito Santo, porque o que o Senhor falou para nós é que Ele vai derramar do seu Espírito e vai nos ensinar as suas palavras. É tempo sim de ler a Bíblia, é tempo de buscar o Espírito Santo e entender que aqui a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia é a fonte de tudo. Todas as suas perguntas têm respostas nessa Bíblia, nessa palavra. É a vontade de Deus expressa ao homem e à mulher. É tudo que Deus pensa. E eu sempre falo assim, o Espírito Santo, quando a gente lê uma passagem da Bíblia, é como se ele fosse a pessoa que estava na hora que escreveu. E aí ele fala mais, olha, quando Deus falou isso, ele queria dizer isso, ó, e ele acrescenta. É isso que o Espírito Santo faz. Traz revelação da palavra para nós. Porque ele estava lá, quando ela foi escrita. Ele sabe as intenções do coração de Deus e o que Deus queria falar para nós. Então, busque o Espírito Santo.
Seja ele seu amigo. Não se deixe enganar. Quero orar com você. Quero orar para que você tenha uma semana abençoada, nessa semana de jejum. Persevere no jejum, não desista do seu jejum. Ore, leia a palavra e receba sabedoria, porque o Senhor vai derramar do seu Espírito e nós vamos conhecer e entender a sua palavra. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo. Estamos numa semana de jejum, buscando sabedoria para frutificar, mas queremos receber sabedoria para os nossos dias, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso emprego, para o nosso ministério. Queremos, ó Pai, receber sabedoria do céu. Não queremos ouvir de outros, não queremos que outros nos falem aquilo que o Senhor já falou na Bíblia. Queremos ler a Bíblia, conhecer o Deus poderoso que tem falado conosco através da sua palavra desde tanto tempo. Não queremos ser levados por vãs conversações, nem por palavras persuasivas. Não queremos ser levados pelo que os nossos olhos veem apenas por aparência. Não queremos ouvir conselhos de homens que não te servem. Queremos sim, Pai querido, queremos sim ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Conduza, Senhor, conduza o teu povo. Talvez alguém aqui esteja hoje ouvindo a live pela primeira vez e que ele receba a tua palavra nessa noite. Que ele entenda que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele, é o Espírito Santo de Deus quem vai nos conduzir. Que tudo isso, Senhor, seja revelado pelo Teu Espírito em nós, em todos os que estão ouvindo. Abençoa, Senhor, Teu povo, que essa palavra caia em terra fértil, que possa frutificar, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, tenha uma noite abençoada. Essa semana sua de jejum seja abençoada.